o suicídio. O que a doutrina dos espíritos nos esclarece sobre este ato infeliz. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, seja bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Como toda semana, damos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, através do Encontro com Kardec número 85, que apresentamos essa semana. E nós vamos falar sobre um tema muito triste e muito difícil da gente conviver com ele, que é o suicídio. O que os benfeitores espirituais nos explicam, nos ensinam e nos orientam com relação a esse triste momento da infelicidade de certas pessoas de cometerem o suicídio. Muito bem, eu não posso deixar de lembrar que você deve fazer a sua prece inicial, pedindo a presença de bons espíritos que estejam acompanhando esse trabalho que a gente faz. Evidentemente, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, aquelas coisas que vocês já sabem como que funciona. E a gente vai, ao decorrer do estudo, a gente vai fazendo certas paradas e fazendo certos comentários. Vamos lá? Livro 4. Esperanças e Consolações. Capítulo 1. Penas e gozos terrenos. Desgosto da vida. Suicídio. Perguntas 943 a 957. Desgosto da vida. Suicídio. Donde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. É do suicídio cujo fim é fugir às misérias e às decepções deste mundo. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero, sofrerão as consequências de tal proceder? Ó esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? É um suicídio, mas os que lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltarem firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho, quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência,
que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim que precisais dele? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. É tão reprovável como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá 2. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Deus que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim impedir que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? O que assim procede não faz bem. Mas como pensa que o faz? Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver falta. Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver essa forma de suicídio. Aquele que tira sua própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais valor à estima dos homens do que à de Deus, visto que retorna à vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida na terra. Deus é muito menos inexorável do que os homens, perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço de reparação. O suicídio nada repara. O que está aqui, na questão 943, se analisarmos bem, nada mais é do que um estado de depressão. Eu digo isso porque, na ocasião da elaboração do Livro dos Espíritos, não existia o conceito de depressão, que hoje em dia é classificado como uma doença. O que existia era o que chamavam de melancolia, que foi classificada como uma loucura, depois de muitos estudos, até do Dr. Felipe Pinel, muito conhecido, que inclusive já identificava a melancolia como uma predisposição para o suicídio. Então a pergunta feita aos benfeitores era muito nesse sentido, que hoje nós sabemos, sim, ser uma doença que efetivamente gera muito suicídio, a melancolia. Então a resposta do benfeitor foi de que, se as pessoas se ocupassem mais com a busca da real felicidade, passariam por esse problema com resignação, com perseverança, porque a real felicidade não é desse mundo material. Só Deus pode abreviar a vida de qualquer coisa. Mas alguém vai dizer, mas nada acontece sem a permissão de Deus? Sim, mas aí entra novamente o livre-arbítrio. E Deus permite desde que, de alguma forma, haja alguma utilidade naquela questão. Se uma pessoa não tem consciência do que está fazendo, ele não é considerado como um suicida voluntário, em que pese que ainda assim seja um suicídio. Os loucos, por exemplo. A gente aqui falar do drama dos outros, assim, o que as pessoas estão passando é muito fácil, né? De uma certa forma, cada um sabe o que está sentindo, de acordo com o que está enfrentando. Mas, de qualquer maneira, com todo o maior respeito, é imperativo que se entenda que o suicídio é um atentado contra a própria pessoa que está fazendo. Ele é contrário à lei natural da vida, porque é contrário à lei de Deus. Mas entendam, quem se suicidar vai responder de acordo com essa opção, porque é muito claro que não vai adiantar nada acabar com a própria vida material, porque só vai conseguir piorar na vida espiritual. E também as pessoas que induzem as outras a esse ato também são consideradas até como assassinos, porque estão agindo maleficamente para acabar com a vida de outra pessoa. E ainda uma pessoa que leva a outra, por exemplo, a falência financeira e material,
sabendo que essa pessoa pode se suicidar, quer dizer, dessa forma, nada mais é do que um assassino também, isso é claro. Bem, nós vamos encontrar diversos casos de suicídio e nem todos têm a mesma intensidade. Aquele que se suicida, por exemplo, para poupar os filhos, os pais, de vê-lo preso na cadeia, por exemplo, tem alguma atenuante, porque ele pensava em atenuar o sofrimento dos outros, mas continua sendo suicida e de alguma forma vai ter que expiar e recuperar essa falta. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem, e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Não é às vezes meritório o sacrifício da vida, quando aquele que o faz visa salvar a de outrem, ou ser útil aos seus semelhantes? Isso é sublime conforme a intenção. E em tal caso, o sacrifício da vida não constitui suicídio. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não o pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Todo o sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que o homem dá maior apreço, aquele que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes não comete nenhum atentado, apenas cumpre um sacrifício. Mas antes de o cumprir, deve refletir se sua vida não será mais útil do que sua morte. Comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? É um suicídio moral. Não percebes que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Será mais ou menos culpado do que o que tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente há muitas vezes uma espécie de desvairamento que alguma coisa tem da loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, em que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade em não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Obedecem a um preconceito, e muitas vezes mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever
e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza em a sua maioria e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Quem se mata pensando em chegar mais perto, mais rápido, perto de Deus, está fazendo exatamente o contrário. De vez em quando aparecem algumas seitas, né, em que os fiéis se juntam e cometem um suicídio coletivo. Isso é pura ignorância. Agora, aquele que suicidou para poupar a vida do outro é diferente. Por exemplo, um navio afunda e umas pessoas se salvam e estão num pequeno barco, bote, que está afundando com o peso de todos ali. Então um se propõe a morrer para que os outros possam sobreviver. Pula na água, se afoga. É diferente. Tem um caso, inclusive, de um alpinista que, depois de uma queda numa escalada, cortou a própria corda para salvar os outros 3 que estavam pendurados, que a corda estava puída, e ela não ia aguentar o peso dos 4, apenas de 3. Então, se ele não fizesse isso, todos iam morrer. Ele se sacrificou para salvar os outros. Nesse caso, não é suicídio. Veja como é diferente. Mas isso é evidente, que se ele fez realmente para salvar os outros, né? Que seria muito diferente se ele tivesse feito isso para não sofrer mais, com medo, porque estava ali com dor, machucado, que, sabe, não queria ficar ali passando mal, sofrendo, porque não tinha mais esperança. Esse sentimento é íntimo. Mas não esqueça que Deus vê tudo, né? Tem um outro caso, e até já foram relatados uma infinidade deles, né? De casos de pessoas que se mataram porque sabiam que iam morrer, porque estavam como doentes terminais. Mas quem é que garante que tinha chegado a hora deles, que eles iam realmente morrer, que não haveria uma salvação qualquer? Agora, tem também os suicidas indiretos, que são os que se chamam involuntários. São aquelas pessoas que, por exemplo, abusam de substância como droga, álcool, né? Isso tudo leva à morte. Até o fumo, que pode ser causador de câncer, enfisema pulmonar e outras doenças. Essas pessoas estão assumindo o risco, mesmo sabendo que aquela prática vai levar à morte, ou pode levar. São suicidas porque estão concorrendo diretamente para a possível morte do próprio corpo. Existem ainda outros casos em que o suicídio tem outras atenuantes, como falamos anteriormente, mas sempre dependendo da intenção íntima. Na questão 955, eles relatam o caso das mulheres que se queimavam, se atiravam sobre o corpo do marido, né, para se queimar, para morrer junto. Era uma prática hindu chamada sati, que foi proibida em 1829, mas de vez em quando ainda aparece algum caso desse aí. E quem não lembra dos japoneses com o famoso harakiri, em que os guerreiros e soldados sacrificavam a própria vida em função da honra. Estes também tinham as suas atenuantes, até porque é uma questão de obediência a determinados preceitos de costumes. Mas, aliás, é uma prática que também já foi abolida há muito tempo, né? Vamos seguir? Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes? Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente. Outros em nova existência, que será pior do que aquela
cujo curso interromperam. A observação mostra realmente que os efeitos do suicídio não são idênticos. Há, porém, os que são comuns a todos os casos de morte violenta e que resultam da interrupção brusca da vida. Isso se deve principalmente à persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, já que esse laço se encontra em todo o seu vigor no momento em que é rompido, enquanto na morte natural ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes mesmo que a vida se haja extinguido completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, sucedendo um período de ilusão em que o espírito, durante mais ou menos tempo, julga pertencer ainda a um número dos vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim sente à sua revelia os efeitos da decomposição, fazendo-o experimentar uma sensação cheia de angústias e de horror, estado esse que também pode persistir pelo tempo que devia durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas em caso algum o suicida se livra das consequências da sua falta de coragem e mais cedo ou mais tarde expia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram ter se suicidado na existência anterior e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria de que inutilmente procuram desembaraçar-se a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, lhes é interdito. Na maior parte deles, é o pesar de haver feito uma coisa inútil que só redundou em decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Porque o homem não é livre para pôr termos aos seus sofrimentos. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta apenas por constituir infração de uma lei moral. Consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Antes é o contrário que se dá. Não é pela teoria que o Espiritismo nos ensina isso, mas pelos fatos que ele nos põe sob as vistas. Bem, de uma forma geral, nós não temos o direito de interromper o processo de vida que estamos. Vida que foi dada a nós por Deus. Isso como uma grande oportunidade de evoluir. Quer dizer, nós temos até a liberdade de fazer isso, mas as consequências são muito sofríveis. Mas e as pessoas que ficaram aqui na Terra? E os que amam esses suicidas, os pais, os filhos, os amigos que os amam? Por outro lado, é um pouco de egoísmo, né? Pensa bem. Porque essa pessoa só está pensando nele mesmo, em sair daquele sofrimento, quer dizer, ele acha que vai sair do sofrimento se matando. Os benfeitores nos deixam muito claro que a interrupção da vida corporal não abranda nenhum sofrimento, não nos livra desse nem de outros sofrimentos e não nos aproxima de Deus. Existem muitos relatos de espíritas suicidas que trouxeram inúmeras mensagens através de diversos médios como Chico Xavier, Ivone Pereira e tantos outros, né? Na psicografia de livros onde deixam muito claro o sofrimento que eles tiveram que passar e por terem se matado, é evidente, e de toda forma vão ter que retomar aquele caminho, reencarnar e geralmente reencarnar com deficiências até visíveis, como marcas do resultado desses atos de suicídio. Por exemplo, se você tomou um veneno, se o suicida tomou um veneno, ele pode reencarnar com deficiência na garganta ou na boca. Tem outros casos, né? Se deu um tiro na cabeça, pode reencarnar com deficiência mental. Divaldo Franco tem um relato muito significativo sobre o suicídio e reencarnação de uma irmã sua, que se recuperou depois de 3 encarnações só. Procura o relato dele na internet que vocês vão achar. Vale a pena ver. Uma coisa é fato.
nós precisamos estar atentos aos sinais que muitos nos dão de que estão à beira de cometer o suicídio. Muitas vezes, com pequenas conversas, com atenção, com carinho fraterno, com respeito, nós vamos poder ajudar essas pessoas. Tem muita gente hoje em dia por um triz de se matar. E em muitos casos nós podemos evitar. Existe um projeto espetacular chamado CVV, Centro de Valorização da Vida, com um atendimento sigiloso por telefone ou atendimento presencial em algumas cidades, em alguns lugares, onde as pessoas que foram treinadas para isso oferecem algum conforto às pessoas que estão em dificuldades emocionais. Eu mesmo já participei, tive a honra de participar de um treinamento do CVV que me ajudou muito a compreender melhor essas questões e a me comportar de uma forma mais positiva quando eu encontro pessoas com esse perfil de dificuldade que apresentam algum sinal. O telefone do CVV é 188. Acredito que vocês saibam que nós estamos agora passando o Setembro Amarelo, que é um movimento em favor da vida no combate ao suicídio. No Brasil, nós temos dados alarmantes. Em 2024, nós já temos agora até setembro em torno de 8 mil casos de suicídio. Isso representa em torno de 30 casos por dia. É impressionante esse número. Imagina no planeta. E muitas vezes nós podemos ajudar, ficando atentos àqueles sinais que muitas pessoas nos dão de que estão em situação complicada, mas têm dificuldade para se manifestar, para relatar o problema. É muito importante que a gente esteja atento a isso e ofereça, muitas vezes, uma palavra de conforto, um ouvido só para ouvir. Divulgue isso, divulgue o CVV. Procure ajudar quem você identifique que tenha alguma dificuldade nesse sentido, que esteja deprimido. Faça a sua parte, vamos fazer a nossa parte. Meus amigos, muito grato por ficar até aqui, até o final do nosso estudo. Eu sempre aconselho, não esqueça de fazer a sua prece final, agradecendo a presença de bons espíritos, né, que nos ajudaram aqui na elucidação das questões. E eu indico que, evidentemente, não esqueça de deixar o joinha, se inscrever, aquelas coisas todas, né? E eu peço que estejam conosco também na próxima semana. E nós teremos um encontro com Kardec número 86, continuando o estudo do Livro dos Espíritos. Muito agradecido eu fico. Fiquem na paz.